A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que vão ouvir a palavra pregada nessa tarde. Amém? É a palavra de Deus. Quando você ouvir esse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê um like para que o YouTube entenda que é importante para você. Vamos falar no poder de Deus, a revelação de Cristo Jesus na vida dos crentes, na pessoa que Ele determinar. Medite bem, não é a revelação de Jesus Cristo na vida do pastor, do obreiro, não. Na vida daquele crente, Ele ou quiser revelar. Aquele que anda com Ele, busca Ele. Vamos ver o que Jesus Cristo revelou. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. O título e assunto do livro: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente deve acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e todo mundo de Jesus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia! Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, vamos meditar quem era o pastor da igreja de Jesus Cristo, no tempo que Jesus apareceu a João com a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a revelação a Jesus Cristo para trazer a João. Quem era o pastor da igreja naquele tempo? Medite na palavra de Deus. Era o grande apóstolo Pedro, que Jesus Cristo a chamou diferentemente dos demais e a constituiu pastor do rebanho. Mas aqui, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente deve acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O Senhor deu a Jesus Cristo a revelação das coisas que brevemente iria acontecer. E pelo anjo do Senhor a revelou a João. Ou quer dizer, por que Deus deu a revelação para Jesus Cristo? Ele não disse, manda um anjo a falar a Pedro, o pastor da igreja. Vocês estão entendendo? Deus trabalha ao contrário da mente humana. Pedro estava revestido do poder de Deus, da unção do Espírito Santo, para não ter ciúmes do que Deus revelaria ao teu servo, que era irmão de Pedro no Evangelho. Mas não era o pastor da igreja. Como é que hoje, pastores, aceite Jesus. Aceite Jesus, volta, ajoelha-se e peça perdão às misérias que vocês falam. Ou vocês pensam que Deus é obrigado a descer dos céus com anjos para reverenciar o pastor? Será que você entende que no meio da igreja tem crente
que você não saúda, que você não abraça, que você não tem como crente, que tem contato com Deus muito mais do que vocês? Que brincadeira é essa? Vocês estão pensando que por ser pastor, Deus tem que bater continência para vocês. Deus escolhe o seu povo dentro da igreja. Tem os pastores, mas o segredo de Deus, Ele revela a quem Ele quer. Você não sabe a vida que tem esse irmão ou essa irmã com Deus. Não é uma credencial da convenção que vem fazer nada. Se não se convertereis, vão perder a salvação por invejas, por ciúmes, por contenda, porque achar que Deus tem que falar com eles. Aprenda com o pastor Pedro, que ele não tinha ciúmes. Ele sabia que ele era o pastor, mas Deus está acima do pastor. E Deus escolheu a João para que Deus desse a revelação a Jesus Cristo e pelo seu anjo enviasse para testificar ao servo dele o que em breve aconteceria com o povo. Versículo 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto tem visto. Ele testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto tem visto. Quer dizer uma coisa, meus amigos, irmãos, pastores. Quando vocês falam de visagem, essas irmãs, os irmãos estão cheios de visagens, de revelações, vocês estão falando contra o Espírito Santo de Deus. Sem atentar que Satanás está trabalhando para tirar-vos da presença de Deus, blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Porque às vezes este irmão, esta irmã que vocês não ignoram e não consideram, tem um contato com Deus e agradou-se Deus de revelar a este irmão, a esta irmã, esse ancião, esse jovem, adolescente, que tem contato com ele, como era Daniel, como João. O pastor Pedro, humilde, não cortou as revelações que o Pai. Quero vos dizer uma coisa: Deus, quando Ele quer transmitir uma revelação para o seu povo, não é para o seu pastor. Vocês não são pastores. O pastor está nos céus. Nós somos colocados como bispo e pastor das ovelhas que Deus, pelo Espírito Santo, salvou para cuidar. Agora, as revelações de Deus são muito além de tudo isso. Você pode ser o pastor, mas tem que pôr na sua mente que Deus te chamou para ser o pastor. Mas aquele irmão, aquela irmã, Deus chamou e tem um contato espiritual com eles. Você sabe quantos dias por semana ou por mês esse irmão, essa irmã consagra diante de Deus. Como ele é obediente ao Senhor. Se Deus mandar vir falar com você, que é um pastor dela, e se falar vai ser excluído. Mas se Deus mandar
ela vai falar com o Senhor, ainda que esteja lançado fora. Agora eu quero vos dizer que aquele que Deus toma nas mãos, o homem nem Satanás pode aniquilar, porque operando Deus, quem impedirá? A igreja de Jesus Cristo é dotada dos dons do Espírito Santo. E os dons é concedido a quem Deus o quiser dar. Não é quem tem direito, que acha que pode, porque estudou. Não, é aquele que Deus, que conhece o coração, deitar e o levantar, quiser dar esse dom, essa revelação. Quantas revelações de miséria sobre o povo de Deus. E só acontece porque o povo não dá crédito à palavra de Deus. Quando o Senhor fala, se nós, o meu povo, chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus o seu clamor e a sua súplica, e sararei a terra. Mas quando Deus fala, os pastores ignoram. Foi assim na pandemia. Diga que não era, ignorava. Todos com medo, atrás da redoma. Mas quando Deus falou o que ia acontecer, ignoraram a revelação do Espírito Santo. E Deus não é Deus, não é homem para que minta, Ele é Deus cumpridor da sua palavra. Versículo 3. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado é aqueles que lê e ouve a palavra desta profecia e guarde as palavras, guarde no seu coração, porque o tempo está próximo. Lembra-se do poder de Deus em favor da igreja. Lembra do poder de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo fala no livro de São João 3:32, e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Você está entendendo, meus queridos e amados irmãos? O que o Senhor está falando para ele, para João? Testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Você está entendendo? Contato que ele tinha com Jesus. E Jesus manda ele testificar o que ele viu e ouviu, mas já sabia que o povo não aceitaria a sua palavra. Você está entendendo por que o Senhor enviou a palavra, o que em breve estaria para acontecer no meio do povo? Amados, nós, os pequenos servos do Senhor, temos o direito de fazer a vontade dEle ou a nossa vontade. Quando nós vemos a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós,
Essas são as coisas que irão acontecer em breve. O que vai acontecer? Esfriamento da igreja, esfriamento espiritual. Muitos sábios, muitos entendidos, muitos doutores, muitos ensinadores e poucos pronto para ouvir a palavra de Deus, a revelação do Senhor. Lembre-se que essa revelação Deus, quem deu a Jesus Cristo, para enviar pelo seu anjo para o servo, para dizer para eles, governante pelo seu anjo o enviou e as notificou a João, seu servo, as coisas que iriam acontecer. Veja bem, Pedro na frente da igreja, Jesus Cristo subiu aos céus, Pedro recebeu o Espírito Santo e todos que estavam ali. Agora veja bem, Deus tem uma revelação do que vai acontecer em breve. Porque 2000 anos para Deus é como 2 minutos ou 2 dias. Está entendendo? Deus poderia falar assim, enviar para Pedro, o anjo da igreja. Mas Pedro ia ensinar aquela igreja. Aquela igreja ia passar. Pedro ia passar. E Deus estava preocupado com a igreja do século XXI, a igreja do arrebatamento. Então Deus deu a Jesus Cristo, filho, vem cá. Olha o que vai acontecer no final dos tempos. Pragas, peste, guerra, terremoto, enfermidade de todos os lados, irmãos contra irmãos, pai contra filho, fome, esfriamento da igreja, ausência do Espírito Santo, muitos doutores sentados. Aqui, filho, envia um anjo para que a igreja entenda que Deus poderia descer direto avisar a Pedro. Mas olha Deus, ele não desceu. Ele pegou a revelação e entregou para o seu filho Jesus, para que pelo seu anjo, enviasse essa revelação ao seu servo João, para se escrevesse nesse livro. Pedro passou, a igreja daquele tempo passou, João passou, mas a revelação de Deus, que Jesus Cristo recebeu e enviou por intermédio do seu anjo para o servo dele, escrever e avisar para a igreja, continua viva. Está entendendo por quê? O ensinamento do pastor é importante. Ele deve ensinar a igreja. Só que tem uma coisa. O ensinamento do pastor passa. Eu vou dizer por quê. As Assembleias de Deus, há 35 anos atrás, os pastores ensinavam alguma coisa da Bíblia. Hoje, se tiver um deles vivo, eles vão e desmontam o que ele ensinou, eles ensinam. Você está entendendo? Mas a revelação que Deus concedeu ao servo dele para passar para a igreja, passa 30, 40 anos, mas Deus avisou e não passará. Isso acontece.
Quantos pastores expulsaram da igreja jovens e crianças baseado na Bíblia ou na vontade dos pastores, presidente? Vocês conhecem a Deus? Se Jesus Cristo estivesse na frente, dirias para o Senhor e para nós: ah, raça de malditos, que mataram as ovelhas, não apacentaram aquilo que os servos do Senhor ensinaram. E quando eles passaram, vocês arrancaram, mudaram seus barcos. Deus cobrará dos senhores naquele dia. Veja o que diz a palavra de Deus. São Mateus 11, 28. Ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam. A palavra de Deus não é a vontade do homem, não é manipulado pelo homem. A palavra de Deus é o poder do Espírito Santo, que disse assim: o meu povo é o povo santo, separado do mundo, da prostituição, da vaidade, das mentiras, da chocarrice, da politicagem. O meu altar é santo. Ou será que era só Moisés e Arão e os filhos dele que, se entrasse no santuário, em pecado morreria? Deus passou. Ou será que os senhores pensam que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele ficou velho e morreu, e o filho dele mudou as leis? Senhores, estão enganados. O Deus do princípio é o mesmo que vai estar lá no fim. E vai conhecer e contemplar o feito do homem. Quando você fala assim, a igreja é assim dentro da Bíblia, passará os céus e a terra. Mas se você voltar atrás, pastores, é como coisa, procedência maligna. O falar do crente sim, sim, e o não, não. O que falar disso, passar disso é obra do inimigo. Se você falou que no passado, para ser crente das igrejas, a mulher não poderia cortar cabelos, andar com joias, batons toda arrebatada, porque cortou aquelas pessoas, excluíram como se fosse Deus, dono da obra. E hoje, amontoaram na casa do meu pai todo tipo de vaidade. Os senhores pensam que Deus vai fazer vista grossa ou não sabe que está escrito? O Senhor vai julgar pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Amados, ser crente é maravilhoso. Servir a Jesus Cristo é um privilégio. Mas almejar a glória de Deus lá no céu é o mais importante de tudo. Você sabe por que hoje não tem as curas nas enfermidades na igreja? Porque o Senhor, Ele não faz vaidade. Jesus Cristo, Ele quer curar, mas Ele não marca o dia dele ir parar. Vai vir amanhã. Não, é quarta-feira, é domingo, é quando vem o homem de Deus. E quem está no altar hoje é o homem do diabo. Se converta, meus irmãos. Se converta.
Quem cura é Jesus Cristo. Quem restaura é Jesus Cristo. Quem perdoa pecado é o Senhor Jesus Cristo. Quem renova é o Espírito Santo. Se a pessoa crê, tiver canceroso, não precisa vir no culto que vai chamar o pregador. Vem no culto que está Jesus Cristo. Porque a enfermidade não é para os médicos, e sim para Jesus. Chega nos pés do Senhor. Você é um pastor? Você não é homem de Deus? Ou não tem o Espírito Santo e brinca de ter o Espírito Santo? Se tem o Espírito Santo, glorifica o nome do Senhor. Põe as mãos no canceroso e repreende o câncer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, pode estar paralítico, aleijado, cego, canceroso. Jesus Cristo cura qualquer enfermidade. Ele ressuscita os mortos, físico e espiritual. Em breve acontecerá todas essas coisas. E a glória do Senhor Jesus Cristo manifestará na terra. Ore por essa nação. Ore pelo presidente da nação. Ore pela igreja, pelos pastores, jovens e adolescentes. Que Deus abençoe a igreja em o nome do Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor. Aleluia.